Olá, tudo bem, meus queridos? Sejam muito bem-vindos na sala de número 2. Bom, agora a gente vai falar sobre 7 tipos de mãos, tá? São 7 tipos de mão que a gente tem que entender. Então, vamos falar sobre 7 tipos de mãos. E, nesse momento, eu vou indicar a vocês que vocês peguem o card que estava lá embaixo, que vocês já devem ter impresso, né? Utilizem a folha guia para desenhar a mão de vocês, tá? Como eu vou desenhar? Desenhar as duas, uma em cada folha guia, tá? Por quê? Desenhando a mão, você vai conseguir identificar muito melhor qual é o tipo de mão que é o seu, tá bom? Quando vocês forem pegando prática na leitura de quiromancia, de bater o olho, vocês vão olhar e falar: a pessoa tem uma mão psíquica, a pessoa tem uma mão artística, a pessoa tem uma mão quadrada, uma mão elementar. Mas, a princípio, o melhor que vocês têm a fazer é desenhar as próprias mãos aí nas folhas guia, tá? E aí você vai identificando qual é o seu tipo de mão. Pode ser um desses 7, tá bom? E a gente vai falar sobre o formato das mãos, né? Dentro desses 7 tipos. Porque o formato, gente, o formato da mão, o formato dos dedos é tão importante quanto as linhas. É tão importante quanto as marcas, é tão importante quanto os montes. Então, em hipótese nenhuma, a gente pode descartar o formato da mão da pessoa. A gente consegue saber muito sobre o formato da mão dessa pessoa. Então, fica atento aí e já vai anotando. A minha dica é que, vou fazer aqui um jogo com vocês, tá? A gente vai falando de cada tipo de mão, qual é a sua característica, né? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, espero que vocês já estejam desenhando a mão de vocês, né? Mas a gente vai falando de cada característica. Então, por exemplo, eu vou falar da característica de uma mão mais fina, mais alongada. A sua mão é assim? Tem os dedos mais longos, pontudos, a sua mão mais estreitinha. Esse é o seu tipo de mão que você consegue olhar aí na sua folha? Ou que você consegue olhar na sua mão mesmo? Então, anota aí. Olha, eu acho que a minha mão é essa. E aí, anota o nome desse tipo de mão. Porque depois eu vou falar, eu vou retornar e falar as características de personalidade desse tipo de mão. E aí, você vai bater com a sua própria personalidade, tá? Para ver se realmente tem a ver com a sua própria personalidade. Combinado? Então, vamos lá. Vamos fazer assim, então. Começando os 7 tipos de mão, vou falar das características, depois das características de personalidade. A gente começa, então, pela mão elementar. A mão elementar, ela é uma mão mais curtinha, e você consegue ver que ela é uma mão mais curtinha, tá? A mão mais curtinha é aquela mão que a gente fala que é mão pequenininha, né? Ela é curtinha, ela é pequenininha, ela é uma mão um tanto quanto forte, os dedos são curtinhos, a palma da mão é bem pesada, então é aquela pessoa que a gente pega na mão dela, a gente sente uma mão pesada, né? Então, vocês vão colocar isso aí. A mão de vocês é assim? Se é, você coloca, minha mão é elementar, tá? E a gente vai para um outro tipo de mão, que é a mão quadrada. Gente, a mão quadrada é muito fácil da gente identificar, tá? Porque você olha e você fala, nossa, que mão quadrada. Com certeza vocês já falaram isso na vida. Nossa, você tem a mão quadradona, né? Porque ela é muito fácil de identificar. A palma da mão, ela é quadrada, ou seja, você olha a mão da pessoa e ela não é nem estreitinha, ela não é muito larga, mas ela é muito simétrica, né? O tamanho aqui da palma da mão é igual à largura. Então, tava olhando ali para minha mão. A altura é igual à largura. Então, você olha e você fala, nossa, a palma da mão é quadrada, né, dessa pessoa. Quando você olha uma palma da mão quadrada, você não tem dúvida que essa mão é quadrada, tá? Então, ela é bem simétrica. E aí, normalmente, as pontas dos dedos e as unhas também são quadradas. Mas aí a gente cai naquela situação. Mulher faz a unha, homem faz a unha, o ser humano lixa a unha, corta, e a gente tem a opção de lixar quadrada, arredondado, bailarina. Então, a gente cai nessa questão de ficar olhando pelas unhas, depois de feitas, a gente não vai ter muita assertividade.
A gente tem que olhar aquela unha ali que não tá feita. Como nasce essa unha? Ela nasce mais quadrada, ela nasce mais arredondada, ela nasce pontuda, ela é estreita, ela é larga. Então, você vai olhando essa característica das unhas que não estão feitas. Mas se a pessoa usa unha postiça, e a gente tem uma infinidade de tipos de unha que a pessoa pode usar e colocar ali hoje, então não vale muito a pena você olhar pela unha, tá? Vai pelas pontas dos dedos. Então, você vai ali olhar na base do dedo, da pontinha, se ela é mais pontuda, se ela é mais arredondada, se ela é super quadrada. E aí também tem a unha da mão, do dedo, que é espatulado, né? Que ela faz meio que um triângulo inverso. Aquela unha que ela é mais aberta, né, na parte de cima, e ela desce mais fechada. Essa é a unha espatulada. Então, na quadrada, a gente vai ver que a pessoa tem a mão quadradona, as pontas dos dedos normalmente, e as unhas também. Salvo as unhas que foram feitas no salão, que a pessoa fez, que a pessoa colocou uma unha artificial, tá bom? Então, não se apeguem tanto na unha, porque hoje, normalmente, a gente não sabe, na maioria dos casos, qual é o tipo de unha dessa pessoa, porque ela fez algum procedimento, tá? Vamos falar, então, das mãos filosóficas. A mão filosófica é aquela mão magrinha, ela é uma mão fina, ela tem os nós das mãos bem pronunciados, tá? O que são os nós das mãos bem pronunciados? Vocês vão ver aí tudo no card de vocês. Os nós das mãos pronunciados quando aparece muito a falange, né, o dedo, aqui o nozinho do dedo, o nozinho da falange, ele aparece muito. Por quê? Porque o dedo é magrinho, então o osso daqui, ele fica bem aparente mesmo. Então, se a sua mão é assim, a sua mão é filosófica. A mão espatulada é como eu falei para vocês quase agora, tá? Ela tem um formato meio que triangular, mas um triangular ao contrário. Ela começa meio aberta e ela vai fechando. E aí ela aparenta uma espátula mesmo, sabe? Também vocês vão ver no card. Normalmente, ela começa larga e vai terminando mais fina. Isso é uma mão espatulada, tá bom? Certo? Tranquilo, né? Tá aí no card fica facinho de vocês identificarem. Tem a mão cônica ou artística, que é o mesmo tipo de mão, tá? Que ela é meio que o contrário da mão espatulada, tá? A mão cônica, ela normalmente, ela tem a parte de cima dela é um pouquinho mais fechada e ela se abre um pouquinho mais, lembrando um cone mesmo, né? Enquanto a espátula é um triângulo invertido, a do cone é como se fosse mais um triângulo corretinho, na posição correta, tá? Então, aqui na palma da mão é mais estreito e a base alarga, certo? Então, essa mão cônica e artística. E aí, ela tem normalmente as pontas dos dedos mais pontudas, certo? Anota aí se a sua mão é cônica ou artística. A mão psíquica é aquela mão bem estreita. É uma mão estreita, fina, longa. Ela é frágil, os dedos, as pontas dos dedos são pontudas, são finas. É aquela mão bem frágil, normalmente ela é uma mão até mais leve. Ela é muito frágil, tá? Estreitinha. É muito fácil de identificar também quando a pessoa tem uma mão psíquica. Se a sua mão é psíquica, anota aí. E aí, por último, e não menos importante, a gente tem a mão mista. A mão mista é o que é? É aquela mão que tem várias características dessas que a gente falou aqui até agora, tá? Então, Jess, a minha mão, ela é meio cônica na palma, mas ela tem os dedos mais espatulados ou mais quadrados. Então, eu não tô conseguindo identificar muito a minha mão. Ou eu identifiquei mais de um tipo de mão. Qual é o meu tipo de mão? A mão mista, certo? A mão mista, ela traz várias características de outros tipos de mão nela mesma. Combinado? Anotado, já que vocês já anotaram aí, então, eu vou começar aqui a falar para vocês das características de personalidade. A gente já falou de características físicas das palmas das mãos, e aí a gente vai falar de personalidade, tá? Vamos lá.
Quem tem a mão elementar são as pessoas que têm uma característica de pessoas que têm um raciocínio mais lento, aquelas pessoas que precisam de mais tempo para agir, aquelas pessoas que demoram um pouco mais para pensar. Então, essa pessoa, ela tem essa característica é da pessoa que tem a mão elementar. A pessoa que tem a mão quadrada, daí já é uma pessoa mais equilibrada, ela tem muito sucesso nos negócios, normalmente, são pessoas que costumam ser mais pontuais, obedientes a regras. Normalmente aquelas pessoas são mais certinhas, mais caxias, e elas não são muito crédulas, né? São pessoas que não acreditam em qualquer coisa. Para você fazer uma pessoa de mão quadrada acreditar em alguma coisa, você precisa se empenhar muito, mostrar fatos para aquela pessoa. Você é uma pessoa de mão quadrada? Anota aí. Realmente, Jessie, olha, eu tenho a mão quadrada e eu sou exatamente assim. A pessoa que tem a mão filosófica, que é aquela mão mais longa, mais magrinha, etc., é aquela pessoa que vive no mundo dos pensamentos, que é muito sensível, que a gente fala que é aquela pessoa mais lunática, né? Ou lunar, porque ela vive no mundo da lua, ela vive no mundo das emoções, dos sentimentos, perdida ali no que ela está sentindo. São pessoas que gostam muito de coisas misteriosas, gostam muito de todos os assuntos relacionados ao oculto, são pessoas mais reservadas, pessoas mais silenciosas. Então, esse é o tipo de pessoa que tem a mão psíquica. A mão espatulada, então. A mão espatulada denota pessoas mais ativas, tem uma independência muito grande, um senso de independência, de informalidade, tem um espírito muito inventivo, aquelas pessoas criativas natas, são pessoas que têm muita energia para fazer o que querem e são extremamente autênticas e originais. Extremamente, tá? Você não acha ninguém mais autêntico que as pessoas que têm mão espatulada. Quando a gente vai falar daquela mão cônica, lembra que eu falei para vocês? São pessoas mais sociáveis, generosas, gostam de conhecer pessoas novas, gostam muito de todos os tipos de arte, até por isso que a gente fala que é mão artística, tá? Então, são pessoas muito da comunicação, do social, da convivência, e as pessoas que têm um espírito mais artístico, elas têm um senso de agrupamento muito bacana, porque normalmente são pessoas que conseguem se relacionar muito bem. A mão psíquica é aquela longa, estreita, fina, que é bem fácil de identificar, que eu falei para vocês. São aquelas pessoas sonhadoras, normalmente elas são fisicamente mais fracas, elas têm a saúde física mais frágil, quietas, gentis. Essas, diferente das pessoas de mão quadrada, elas são pessoas que normalmente acreditam em tudo o que você fala, né? Acabam sendo até muito ingênuas. São pessoas que, às vezes, elas se tornam até meio fanáticas, assim, por elas acreditarem tanto naquilo, elas acabam exercendo um pouco de fanatismo. E são pessoas que gostam muito de música. Normalmente, aquela pessoa que não faz nada sem música, ela é aquela pessoa da mão psíquica, tá? E a mão mista é aquela pessoa que ela traz várias características de outras mãos, né? Características físicas de outras mãos. Então, ela também traz várias características de personalidade. Mas, naturalmente, são aquelas pessoas que conseguem se adaptar a tudo que a vida lhes propõe. Então, ela vai ser muito mais adaptável. Ela vai ter que mudar, de repente, de uma posição mais séria, mais sisuda, para uma posição mais sociável. Ela vai conseguir numa boa, tranquilamente, sem se abalar muito. Mas também são aquelas pessoas que ficam muito perdidas na vida, andam meio sem rumo, nunca sabem para que caminho elas querem ir, por onde elas querem seguir. Então, essas são as características de personalidade de quem tem a mão mista. E aí, qual é o seu tipo de mão? Anotou? Anota, porque vai fazer toda a diferença para você e na nossa última aula. Agora, e as pessoas que convivem com você?
Qual é o tipo de mão dessas pessoas? Observa, anota e vai fazendo todas as suas análises, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.